Olá, pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos conversar sobre os juizados especiais da Fazenda Pública no âmbito dos estados, Distrito Federal, territórios e municípios. É a Lei 13.153 de 2009. É uma legislação pequenininha, mas ela é de suma importância. Vai falar que os juizados especiais da Fazenda Pública compõem, os sistemas dos juizados especiais da União, dos estados, DF, territórios, E vão servir para conciliar, para processar, E expedir o julgamento, bem como a execução dos seus julgados. E os juizados, eles vão abranger são formados pelos juizados especiais cíveis, são compostos também pelos juizados criminais e aí agora fazendo parte os juizados especiais da Fazenda Pública, sendo que a competência deles é julgar, processar, conciliar causas cíveis de interesse do Estado, do Distrito Federal, territórios e municípios, até 60 salários mínimos. Esse valorzinho, esse numerário, como eu costumo dizer, você tem que guardar. Então, juizado especial da Fazenda Pública, a processar, julgar, e conciliar no valor de até 60 salários mínimos, tá bem? Não vai se incluir dentro da competência desse juizado ações de mandado de segurança, desapropriação, divisão, demarcação, ações populares por improbidade administrativa, que tem ali lei própria, execuções fiscais, que também tem uma dinâmica própria, e as demandas que envolvem direitos difusos e coletivos, tá bem? Então, isso não vai entrar. As causas sobre bens imóveis, aí que versam dos estados, DF e autarquias e fundações públicas ou vinculados, também não vão estar dentro da competência dos juizados especiais. As causas que tenham como objeto impugnar, aí a pena de demissão imposta a servidores públicos, civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares, também não entra dentro da competência dos juizados especiais da Fazenda, tá bem? Então, isso tem que cuidar. O foro, então aí que vai ser, no foro onde vai ser instalado o juizado da Fazenda Pública, ele tem competência absoluta, ou seja, quando envolve questões de matérias até 60 salários mínimos, vai tramitar, vai ser processado e julgado dentro dos juizados especiais da Fazenda Pública. O juiz, ele pode, a requerimento, ou de ofício, a requerimento das partes, ou de ofício por ele mesmo, deferir qualquer providência cautelar ou antecipatória no curso do processo para evitar o dano, a difícil reparação, ou a incerta reparação, através da comprovação da fumaça do bom direito, do perigo da demora, que é o que está lá no CPC, no artigo 300 e seguintes, tá bem? Nós vamos ter, que vai ser admitido recurso contra a sentença, nós temos, então, a possibilidade, de recorrer das decisões do juizado especial da Fazenda, certo? E quem é que pode ser parte nesse juizado? Autores, pessoas físicas, microempresas, pequenas empresas de pequeno porte, pequenas empresas, eu ia dizer, empresas de pequeno porte, e como réus, o Estado, DF, territórios e municípios, bem como suas autarquias, fundações públicas e empresas públicas vinculadas, tá ok? Nós vamos ter que intimações, citações, vai ser aplicado, o código, as ramificações, as determinações do Código de Processo Civil. Não tem prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive em relação a recursos, devendo a citação para audiência de conciliação ser efetuada com antecedência de 30 dias. Esse que é um artigo bastante importante, então eu não tenho aqui aquela diferenciação de prazos, porém a audiência de conciliação tem que ser efetuada a citação, aí com no mínimo 30 dias, tá bem? Os representantes judiciais dos réus, aí que vão estar presentes na audiência, eles têm poder para transigir, para desistir nos processos, para conciliar dentro da competência, então, dos juizados especiais, tá bem? A entidade, ré, deverá, então, fornecer ao juizado a documentação que tenha, esclarecendo a causa,
apresentando isso até a instalação da audiência de conciliação para poder favorecer também aí, né, o desenrolar da audiência e a possibilidade de um acordo. Quando eu tenho o exame técnico necessário, né, a conciliação ou julgamento, o juiz pode nomear uma pessoa habilitada que vai apresentar um laudo até 5 dias antes da audiência, tá ok? Então, guardem isso, o juiz pode solicitar, né, uma pessoa habilitada para dar um exame, para efetuar um exame técnico, apresentar um laudo, e esse prazo é de 5 dias, tá ok? Nas causas da Lei do Juizado Especial da Fazenda, não haverá o reexame necessário, né, que é o recurso, a obrigatoriedade do recurso para reexaminar a matéria, ok? Isso é bem importante aqui que fique para ti em relação a essa Lei dos Juizados Especiais. Então, aqui não tem essa necessidade de revisitar através de recurso necessário. Da mesma forma, pessoal, nós vamos ter que o cumprimento do acordo com o trânsito em julgado, né, que tem uma obrigação de fazer, de não fazer, de entregar coisa certa, será efetuado mediante ofício do juiz à autoridade, né, que é citada para realizar essa ação, tá bem? Que vai ser fornecida, então, uma cópia da sentença ou até mesmo do acordo, se for o caso. E se for obrigação de quantia certa, então, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado, e eu tenho alguns dias aqui, eu tenho alguns prazos. No prazo de 60, então, no prazo máximo de 60 dias, contados da entrega da requisição do juiz, a pessoa citada, independente de precatório. Cuidado, que sempre colocam dependente de precatório. É independente. Ou mediante precatório, aí sim, caso o montante vá exceder o valor definido para obrigação de pequeno valor, tá bem? Então, tem que cuidar esses nuances, né? Para que você consiga ir bem aí dentro da tua seleção. As obrigações que são definidas como de pequeno valor, né, que vão ser pagas independente de precatório, elas têm um limite estabelecido por essa lei. E até que se dê a publicação de outros parâmetros, os valores são 40 salários mínimos, né, quando se trata de estados e Distrito Federal, e 30 salários mínimos quando se trata de municípios, tá ok? Então, isso é bastante importante, né, que tu cuide, porque poderá ser questionado. Esse juizado, ele também vê a previsão de conciliadores, juízes leigos, né, para organizar e trabalhar, desenvolver aí as atividades como auxiliares da justiça, né, que vão ser recrutados, os juízes leigos aí, então, né, com mais de 2 anos de experiência, os conciliadores, então, entre os bacharéis em direito, os juízes leigos vão ficar impedidos de exercer a advocacia perante todos os juizados especiais da Fazenda Pública do território nacional, enquanto desempenhar as funções de juiz leigo. E ao conciliador, sobre a supervisão do juiz, então, cabe conduzir as audiências de conciliação, tá bem? O conciliador vai conduzir, né, a composição amigável, vai ouvir as partes, vai organizar aí os fatos, e o juiz leigo, ele poderá seguir para a audiência de instrução, tá ok? Então, quando não é obtida a conciliação, o juiz, ao presidir, né, a instrução do processo, pode dispensar novos depoimentos, pode entender suficientes as provas que estão nos autos aí, né? E pode, então, dar a sua decisão, ok? Pessoal, nós temos que as turmas recursais do sistema dos juizados especiais, elas são compostas por juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, né, na forma da legislação, e que tem um mandato de 2 anos. Então, eles têm mandato de 2 anos para compor essas turmas recursais, né? E aí, então, vão organizar essas turmas preferencialmente entre os juízes que já estão dentro do sistema dos juizados especiais, certo? Pessoal, eu espero que tu tenha conseguido compreender um pouco mais, né, a respeito dessa legislação. É de suma importância para ti aí, então, que você consiga compreender o meu trabalho, aquilo que eu venho desenvolvendo nesse canal, certo? E fica aí, né, a possibilidade e sempre o convite para que você deixe o seu like, que se inscreva no nosso canal, que nos siga lá nas redes, @professora Karina Artêncio, e deixe a tua sugestão de uma próxima legislação, tá bom? Um abraço, obrigada, tchau, tchau.